Chega! Hoje eu estou aqui para ministrar para você a aula número 9, Noções de Partitura. A aula de hoje é um pouco densa. Abra aí na página 23 da sua presente edição para que a gente possa ter uma aula bem construtiva. O que é partitura e para que serve? A partitura é um conjunto de 5 linhas e 4 espaços que serve para escrever a música. Então, da mesma forma que temos a representação escrita da língua, temos a da música. O que isso significa? Que nós podemos tocar uma música sem nunca tê-la ouvido, de homens que viveram há séculos atrás, como Beethoven e Mozart. Até porque não existia nenhuma espécie de mídia para que as músicas e as composições deles chegassem até nós. Chegaram através de que forma? De que plataforma? Partitura, através da música escrita. Quais são os elementos principais da partitura? Eu vou adiantar desde já aqui. Na apostila diz que os elementos principais são pentagrama, compasso, ritmo e claves. Então o primeiro elemento é o pentagrama. E aqui não tem nada a ver com satanismo. O sangue de Jesus tem poder! Certo? Aqui não tem nada a ver com a estrela de Baphomet, aquela estrela de cabeça para baixo. Não tem nada a ver com isso. Certo? O pentagrama aqui é um sinônimo de pauta. Pentagrama porque é um conjunto de 5 linhas e 4 espaços, como eu já falei anteriormente. Eu acho que eu falei. Não? Falei? Não sei. Bem, eis aí abaixo a representação, né? Um exemplo de pauta. Perceba que existem 5 linhas. A primeira é contada a partir dessa aqui de baixo, certo? Subindo até a quinta, ok? E os espaços estão entre elas, ok? Então por isso que é um conjunto de 5 linhas e 4 espaços. Figuras e pausas musicais. Só uma correção, quero adiantar uma correção aqui. Nessa coluna da duração, André, a partir dessa figura aqui chamada semicolcheia, a duração do tempo correspondente a ela não é 1/4, certo? É 1/16, da fusa é 1/32, certo? Não 1/8, e da semifusa é 1/64, ok? Houve só um pequeno erro quando eu coloquei essa tabela aqui no slide, ok? Então você siga o que eu coloquei na apostila na página 24 da presente edição que você tem, ok? Então vamos lá. Figuras e pausas musicais. Existem 7 na atualidade. Semibreve, mínima, semínima, colcheia, semicolcheia, fusa e semifusa. Elas representam os sons e também podem ser chamadas de valores ou ainda figuras de som. Da mesma forma, existem também as pausas musicais e elas indicam a duração de silêncio entre os sons. Cada pausa dessa que você está vendo aqui nessa coluna, figuras de silêncio, corresponde à figura de som. Então a semibreve tem a sua figura de silêncio, a mínima tem a sua figura de silêncio e assim sucessivamente. E o tempo a gente vai entender mais na frente o que significa. Claves. Para que servem as claves? Também não sei. Elas servem para demarcar as notas na pauta ou pentagrama. Clave de sol. Olha aí o desenho da clave de sol. Ela é bem conhecida na atualidade, inclusive você pode encontrar ela em muitos lugares por aí, em revistas, até mesmo em tatuagens, pessoas que tatuam a clave de sol no corpo, no braço, coisa dessa espécie. Ela é bem conhecida. Ela é usada em instrumentos como violino, flauta, clarinete, trompete e outros. Ela é escrita na segunda linha da pauta, na segunda linha de baixo para cima da pauta. A clave de Fá é colocada na terceira e quarta linhas e é usada em instrumentos como o violoncelo, o fagote, o sax tenor, trombone e tuba. Certo? É uma clave para instrumentos mais graves. A clave de Dó é a mais excêntrica de todas. Ela é escrita na primeira, segunda, terceira e quarta linhas da pauta e é usada em instrumentos como viola. Aqui temos todas as claves na pauta. Se você observar aqui no desenho
a clave de sol que se posiciona na segunda linha de baixo para cima da pauta, ela está delimitando as notas na pauta, certo? Observe só que a segunda linha aqui é exatamente a nota sol, ok? Aqui no final. Observe a clave de Fá na quarta linha, que a quarta linha lá é exatamente a nota Fá, e no Dó, que se posiciona na primeira, segunda, terceira ou quarta linha, no caso aqui do exemplo está na terceira e quarta, percebe que na terceira exatamente está o Dó e na quarta também está o Dó, ok? No exemplo de cima. Então a clave, André, ela serve para delimitar as notas, para posicionar as notas na pauta. Então existe um detalhe em relação a linhas suplementares inferiores e superiores. São linhas que se encontram além da pauta, porque as oitavas que os instrumentos executam ou devem executar às vezes ultrapassa o que a pauta coloca, certo? Então por isso que se coloca linhas suplementares superiores e inferiores, porque você pode perceber que a nota sol, essa última nota sol aqui da clave de sol, no exemplo da clave de sol, a última nota lá em cima, ela já saiu da pauta, então ali ela está no primeiro espaço suplementar superior, ok? E o que significa suplementar? Suplementar significa auxiliador, aquele que dá um reforço. Da mesma forma que existem as linhas suplementares superiores, existem também as linhas suplementares inferiores. Observe aqui a nota Dó na mesma clave de Sol. A nota Dó, a primeira nota Dó aqui, ela está cortada no meio, o que significa que ela está na primeira linha suplementar inferior. Ok? Então espero que isso tenha ficado claro na sua mente. Vamos para um assunto importante. O que é compasso? É um conjunto de notas dentro de um espaço na partitura. Então esse primeiro conceito a gente precisa entender bem claramente. Observe aqui, André. Nesse exemplo dessa partitura, perceba que ela é cortada com traço. Você está percebendo aí? Não. Existe um conjunto de figuras, aí tem um traço. Outro conjunto de figuras, outro traço. Mais um conjunto de figuras e outro traço. Cada traço, cada espaço entre um traço e outro é chamado de compasso. É como se fosse o espaço no qual essas figuras musicais são colocadas. Para que o compasso ele seja executado, André, as figuras do compasso sejam executadas, é necessário uma fórmula de compasso. E o que é a fórmula de compasso? São uma espécie de marcação do tempo na leitura da partitura. Existem muitas fórmulas de compasso, mas as mais conhecidas são 4x4, que é o velho 1, 2, 3, 4. Inclusive eu esqueci de colocar a letra O desse 4 aqui, certo? Mas deixa isso pra lá. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Existe o 2x4, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Pula boi, pula cavalo e boi. E o 3x4, que é muito usado na valsa. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. É necessário você entender, André, o que significa essa fração, o que significa o numerador e o denominador dessa fração aqui, porque eu coloquei 4x4, 2x4, 3x4, certo? Ficou claro na sua mente provavelmente o que significa o 4 do lado esquerdo, o que significa o 2 do lado esquerdo e o 3. Agora, por que tem o número 4 ali? A gente vai entender isso agora. O que significa o número de cima? Significa a quantidade de figuras musicais ou pausas, né, que o compasso precisa para ter seu tempo preenchido. Se você observar na sua apostila aí, eu coloquei esse mesmo conceito bem claramente a fim de que você entenda. Observe só: número de figuras que o compasso precisa para ser preenchido. O número de figuras, certo? Então, no caso, vamos supor que um compasso precise de, se ele tiver 2x4, ele vai precisar de 2 figuras para ser preenchido, para ter seu tempo preenchido. Mas que figuras são essas? Aí vai entrar o denominador. O denominador significa a representação da figura musical. No caso, 4. Observe a tabela que existe na sua apostila. Eu coloquei uma tabelinha aqui também.
o número de baixo representa a figura musical. Então o número 4 aqui significa semínima, certo? Então no caso de quantas semínimas eu preciso para completar o compasso do 2x4, eu vou precisar de 2. Então 2 semínimas completam um compasso 2x4, ok? Espero que isso tenha ficado claro na sua mente. O de cima representa a quantidade de figura que eu preciso para que o compasso fique completo, e a figura de baixo me diz que figura é essa, que figura eu preciso, entendeu? Vamos supor que o compasso seja 2x8. Se ele for 2x8, eu vou precisar de 2 figuras para completar o compasso. Que número representa o 8? É a colcheia, então eu vou precisar de 2 colcheias para preencher o compasso. Então por hora é isso que eu quero deixar para você. Que Deus abençoe você e até a nossa próxima aula. Até um outro dia.